A gente vai começar conversando sobre essa matéria da Fábio Oliveira, em que ela diz que, na verdade, aquelas desculpas tão emocionadas de Vini Júnior não passaram de uma estratégia de marketing do Real Madrid para tentar desvencilhar a imagem dele da Virgínia. Vocês viram aqui, ó, tá inclusive aí na tela. Tô sempre olhando pro lado, pessoal, que eu tô com o meu retorno aqui. Então, se vocês perceberem, não é porque eu tô fugindo de vocês, não. É só para acompanhar a tela ali, mas tá lá, ó, no retorno. Você tá vendo aí a mensagem que Vini Júnior fez, pedindo desculpas, elogiando o quanto a Virgínia é uma mãe querida, é uma pessoa que se dispôs a ir a Madrid, porque é muito difícil ir a Madrid. Nossa, que esforço. Mas a Fábio Oliveira trouxe pra gente que o texto não foi escrito pelo Vini Júnior, mas pelo departamento de marketing do Real Madrid. A avaliação, segundo a apuração da Fábio Oliveira, é de que esse episódio não fez bem pro Vini Júnior. Ele saiu com aquela imagem típica de jogador de futebol que faz o quê? Ele faz mulher de gato sapato. Ou seja, ele acabou fazendo Virgínia de gato sapato. E para tentar tirar essa imagem ruim, já que ele é conhecido por ser um cara legal, um cara gente boa, né? Tem uma fama meio que diferente daquela tradicional dos jogadores de futebol, o marketing do Real Madrid decidiu então trazer essa mensagem de desculpas, postar, algo que foi inclusive muito criticado. A galera aqui que eu conheço ficou super se perguntando se era real, se não era real, se de fato ele estava sendo sincero. Eu, particularmente, vou contra o coração de pedra de Luiz Prisco. Eu acredito que Vini Júnior está sim apaixonado, só que ao mesmo tempo, ser solteiro e ser apaixonado são coisas que podem coexistir. E ele estava solteiro, acabou fazendo ali, falando com outras pessoas, como acontece com muita gente. Ser fiel a ficante não é uma dica que eu dou para ninguém, mas vamos conversar aqui entre a gente. Começa pelo Richard. A gente já discutiu sobre ser fiel a ficante essa semana, mas te pergunto, você acredita que essa mensagem tão sincera, que na minha opinião foi sincera, na verdade não passou de um truque de marketing? Eu, sinceramente, honestamente, acho que foi um grande drible emocional. Ó, gente, gírias de futebol, hein? Esse programa hoje aqui, ó, tá vendo? Foi um drible emocional. Eu realmente, assim, acho que tem aí uma estratégia de branding pro Vini Júnior se tornar aí ser eleito, né? O prefeito da famosa Coitadolândia, ficar com uma imagem aí mais açucarada, mais coitadinha. Eu acho que é estratégia, hein? Lucas, você que começou o programa nos pedindo para acreditar no amor, passou uma mensagem aí para todos os espectadores de que eles devem começar a sexta-feira dando uma chance para o amor, não dando chance para ex, tá, gente? É diferente aqui essa mensagem. Não é para dar chance para ex, não. A mensagem do Lucas é para dar chance para o amor. Mas eu queria que você, a partir dessa notícia de Fábio Oliveira, é amor ou é marketing? Olha, eu sei que o Real Madrid se preocupa muito com a vida pessoal e a repercussão aí dos seus atletas. A gente já falou isso algumas vezes e eu me lembrei, quando eu li essa nota da Fábio, que quando teve aquela confusão toda do Éder Militão com a Caroline e a pensão e tudo mais, e aquela exposição toda, e o Militão também é um jogador do Real Madrid, eu me lembro de ter apurado que o Militão fazia reuniões diárias com a equipe de marketing do Real Madrid para eles definirem se ele ia falar ou não, quais seriam os próximos passos, porque estavam falando muito sobre ele e ele não estava se posicionando, né? Então eu me lembro de ter apurado isso, então eu sei que existe realmente essa preocupação aí do Real Madrid quando a vida íntima, a vida pessoal dos seus atletas acaba ganhando a mídia. Eles não gostam mesmo, tá? Mas eu acho que tem dedo do Vini Júnior nessa mensagem, sim. Sabe quando você recebe? Eu acredito que ele pode ter recebido aí um pedido do Real Madrid para se posicionar. A equipe do Real Madrid deu uma sugestão de texto. Mas tem um dedo, sabe, de rapaz apaixonado aí. Eu acho que ele deu aquela mexida, aquela editada final antes de postar. E principalmente a parte final que ele fala, vamos zerar tudo, vamos, né, agora sem mentiras e tudo mais. Eu acreditei muito que era um pedido de segunda chance. Então o Real Madrid pode ter ajudado aí uns pontos, né, aqueles pontos que ele precisava colocar para dar uma limpada na imagem dele. Mas eu insisto ainda
que o Vini Júnior está de 4, como dissem as minhas fontes, para a Virgínia. E aí eu vou trazer uma apuração que eu tive hoje aqui para vocês, que é o seguinte. Olha aí. A família do Vini Júnior conheceu a família da Virgínia, né? Conheceu as filhas, o filho, a mãe, o dia que a Virgínia esteve lá na casa dele no Rio de Janeiro, na casa da família. E eu soube que a família do Vini, principalmente a mãe dele, ficou encantada pela Virgínia. Tá? Encantada pela Virgínia, pela família, e foi uma frase da mãe dele ali, de admiração dela ser uma mãe de 3 filhos ali. Ela conheceu os filhos, né, da Virgínia, as Marias também, o José, e ela teve essa admiração pela Virgínia. Então eu acredito também que tem esse apelo familiar, né? Pô, a Virgínia foi aprovada pela minha mãe, eu tô um pouco apaixonado, não sei se eu vou seguir, se eu não vou, a minha equipe não quer que eu fique com ela, aí tem toda essa repercussão, e aí de repente ele é aprovado pela mãe, né? Eu acho que tem um peso aí também. De um lado, a gente sabe que a equipe não queria, isso a gente tem certeza, que a equipe dele não queria que eles ficassem juntos. Mas aí vem a mãe e fala que gostou dela, que ela, né, que vê ela como uma mulher trabalhadora, batalhadora. Então, assim, tem esse peso. O Vini Júnior ficou aí no meio, né? Então, eu ainda insisto que existe aí uma tentativa, né, dele. Ontem a gente até falou aqui que ele quer reencontrar a Virgínia pessoalmente. Ele quer ter uma conversa com a Virgínia. A Virgínia ainda não sabe se vai reencontrá-lo. Né? Ela tá fazendo uma linha difícil e eu acho que tá certíssima. Ela tem que fazer esse homem se rastejar agora, né? Mas eu ainda acredito no amor. Eu vou sustentar a minha teoria do amor para sempre nesse programa. Ô Lucas, engraçado que você falou As Marias, automaticamente veio o rap do Zé Felipe na cabeça, mas enfim, não era nem disso que eu queria falar. Também é bom deixar importante, porque eu acho que muita gente até se pergunta, né? Mas como assim? Por que o Real Madrid está se colocando tanto na vida pessoal do Vini Júnior? Primeiro, isso é o óbvio, é uma indústria de milhões, talvez bilhões de dólares, que é o futebol. O Real Madrid é um dos maiores times do mundo. E fã de futebol é mesmo nível ou pior do que fã de Virgínia, do que fã das Marias, Sim. do que fã de diva pop. Então, se o Vini Júnior, como jogador, for atrapalhado por conta de um relacionamento, isso com Virgínia ou qualquer outra mulher, qualquer outro escândalo, se isso atrapalha o campo, é prejuízo na certa. Então faz muito sentido haver uma tentativa ali do Real Madrid de se colocar nessa relação. Aí eu já não sei quais os motivos do Real Madrid. É óbvio que a gente sabe Sim. que assim, a lista de questões envolvendo a Virgínia são extensas. Ela chegou a depor na CPI das bets. É algo que é notório. Ela faz esse tipo de propaganda, algo que a gente critica constantemente, mas ao mesmo tempo a gente não sabe a que nível, né, para chegar no marketing do Real Madrid, um dos maiores times do mundo, chegar essa preocupação ao ponto de dizer, não, é melhor você não ficar com essa mulher. Aí daí eles fazem essa insistência. Dali a pouco, eles também se colocam para poder escrever um texto, para poder fazer uma mensagem de desculpas para tentar passar uma imagem. Então, assim, é uma ingerência na vida que é muito, mas ao mesmo tempo é válida diante do quanto o Vini Júnior vale. Claro que a gente sabe que o Vini também vale muito, porque ali tem muito dinheiro, Sim. ela realmente é uma marca, né, milionária, mas é isso, fica essas batidas. E é por isso que esse ponto que você trouxe, que eu acho que ele tem que rastejar, porque é isso. Uma coisa é uma pessoa que não tem fama, ou às vezes está buscando fama, ou não é conhecida, não tem tanto dinheiro, enfim, vários aspectos. A outra é você se relacionar com uma máquina de fazer dinheiro. Uma pessoa que não depende Sim. de você para nada, pode viajar para Madrid na hora que quiser. Eu acho que para mim isso é um dos maiores sonhos, poder viajar para qualquer lugar onde você quiser, na hora que você quiser. Né? Ela depende dele apenas, se dependesse, deveria, aliás, tomara que não dependa, mas ela só quer estar com ele de forma amorosa, de forma fraternal. Ela quer ter um relacionamento. E fica aí essa dúvida. Tanto que Rafa, hoje, pode falar. Sabe que, assim, só complementando uma coisa que você está falando, que é importante, é claro que a imagem do Vini é muito importante para o Real Madrid, mas mais importante que a imagem dele é ele fazer gol.
Não adianta nada ele ter uma imagem perfeita e não fazer nenhum gol. Então, e nisso a gente não tem o que reclamar. Eu não acompanho muito bem o futebol, mas desde que ele tá com a Virgínia eu tenho acompanhado sim, e tenho visto que ele tem feito gol sim, inclusive fez um hoje, né? Então, com a seleção. Verdade, E nos últimos jogos com o Real Madrid, ele também fez, né? No último jogo lá, que a gente até achou que ele estava dedicando para ela. Então, assim, gol ele tá fazendo. Então, eu acho que a Virgínia tá fazendo bem para ele, sim. Acho que o Real Madrid precisa rever essa estratégia aí, porque o mais importante pro Vini é ele fazer gol. E gol ele tá fazendo. Aquela velha história, né? Gente feliz, gente que faz coisas, tá feliz, trabalha bem, fica melhor no trabalho. Imagina como é o treino depois ele ter passado a noite inteira com Virgínia. Não é um treino mais interessante? É interessante, agradável, adorável, não é mesmo? A pele ótima, não precisa fazer nem a preparação de pele, ela já chega viçosa na hora do treino. Pele hidratada. É isso.